Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Bom dia, amigos queridos, bom dia a todos que comigo estão sempre presentes e aqueles que depois vão também chegar para assistir esse programa através dessa web rádio, essa estação maravilhosa, Estação da Luz, que traz para nós a possibilidade de encontrarmos com um espírito valoroso de Humberto de Campos para podermos trazer suas lições, suas entrevistas, suas falas tão maravilhosas que nos aproximam tão grandemente de Jesus. Um bom dia a todos e que nesses momentos que nós aqui estamos, possamos realmente nos entregar para entender, procurar compreender esses ensinamentos tão maravilhosos que é a participação de Jesus na vida. Nós vimos durante o livro inteiro, né? Nós estamos já finalizando o livro no roteiro de Jesus, que lá vou esquecer o nome deles, o Gerson Simões Monteiro organizou, buscando as lições de todos os livros de Humberto de Campos, do Irmão X, trazido pelo nosso querido Chico Xavier, que onde Jesus atuou. Primeiro, Jesus, quando reencarnou, Jesus, ao longo da sua tarefa, né, quando era ainda adolescente, depois na sua tarefa com os apóstolos, e agora nós estamos na fase final, que é Jesus já tendo voltado para o plano espiritual, mas ainda assim estando junto com os apóstolos, trazendo fé, esperança e mostrando o caminho a seguir. E nós temos visto que Jesus aparece bastante para Pedro, porque Pedro é o que mais questiona, é o que mais se revolta com as mais diversas situações, como é que fala? Das mais diversas situações entre Jesus, né, e Pedro. Porque ele era um. Olha, eu tenho Pedro assim para mim. Todos nós, eu pelo menos, né, eu, Silvia, tenho um pouco de Pedro. Me revolto muitas vezes com as coisas que acontecem na justiça, na dita justiça da terra. E penso, meu Deus, sabe, sem a gente poder entender algumas coisas, sem poder a gente ver aquilo que está à nossa volta, sem nos disponibilizar para que a gente possa realizar um bem maior, sem realmente questionarmos as coisas. E muitas vezes, nesse questionamento, onde que nós encontramos respostas? Lógico que Jesus vinha falar com Pedro. Por quê? Porque Jesus era o mentor deles. E eles conviveram com Jesus. Nada mais, não justo, né? Mas nada
mais para dar força para eles não desistirem do trabalho do que Jesus vir ali e conversar com eles. E eles enxergarem Jesus e poderem conversar. Mas e nós, na nossa vida, no nosso cotidiano? Onde nós encontramos Jesus para sentir esse conforto, esse lenitivo, essa ajuda que Jesus vem nos dar? É no seu Evangelho. É o Evangelho que nos traz Jesus próximo de nós, que responde às nossas necessidades. Quando nós temos algo que nós não estamos conseguindo resolver, que nós não estamos conseguindo sentir, assim, enxergar um bem maior, abre o Evangelho. Porque quando nós abrimos o Evangelho, ali está a resposta. Desde que a gente entenda, porque a resposta nem sempre é aquela que a gente quer, mas é aquela que é a necessária. Então, nós precisamos, sim, nos envolver com a palavra de Jesus, com os ensinos de Jesus, porque é através do Evangelho que Jesus fala com cada um de nós. Nós somos espíritos nesta conquista maior de um bem maior em nós. E muitas vezes, principalmente nos noticiários, com as coisas que acontecem, que muitas vezes nos revolta ver ainda tanta maldade, tanta assim, desprezo pelas pessoas, pelos cargos que ocupam, como é que conduzem as coisas, né? E nessa hora, se nós entrarmos no embate da crítica, no embate de só colocar a nossa opinião, que graças a Deus hoje é contrária a toda essa maldade, porque nós já evoluímos um pouquinho nessa nossa vida, nós vamos perceber que quando a gente não consegue sair desse marasmo dos nossos pensamentos, quando a gente abre o Evangelho, vem a resposta. Nós precisamos aceitar, porque esses espíritos ainda estão nessa condição. E eles, como diz Jesus para Pedro, e como diz, é o título da nossa lição de hoje, eles viverão. Quem quer que seja. Nós podemos fazer o bem e vamos viver. E eles continuam fazendo o mal e continuarão vivendo também, porque somos espíritos encarnados na Terra com o grande propósito de fazer o nosso processo evolutivo. Mas, envolvidos pelo poder, envolvidos pela ganância, muitas vezes repetimos os mesmos erros do passado. Então, nós precisamos compreender que nós estamos nesse processo na Terra para fazer a evolução. E em muitos pontos e em muitas coisas nós ainda não aprendemos, mas é necessário que nós nos esforcemos para sermos espíritos melhores na construção do amor, da paz, da alegria, da fé, da esperança, da luz na nossa vida. E que nós possamos mesmo poder enxergar Jesus na nossa vida, através do seu Evangelho de amor. Porque para nós o Evangelho é palpável, é material, é matéria. Porque eu falo sempre para todos nós e para mim mesmo que Jesus atua em mim através do meu anjo da guarda e do anjo da guarda de cada um. E assim é o anjo da guarda, o mentor, o espírito protetor, como cada um gosta de chamar, aquele espírito que mais evoluído que nós está sempre conosco, nos auxiliando, nos intuindo, nos fortalecendo, para que nós não nos desviemos do caminho que traçamos para esta existência. Então, meus amigos, nós temos só que agradecer a esses espíritos valorosos, que cada um a seu jeito, Bezerra tem seu jeito, Eurípides tem seu jeito, Joana de Ângeles o seu jeito, Emmanuel o seu jeito, André Luiz o seu jeito, e cada espírito, com o seu jeitinho, vai trazendo para nós a luz da compreensão do que é a vida nossa
aqui na encarnação. E o que é que nós viemos fazer? E o que é que nós precisamos fazer para ser espíritos melhores? É cada um de nós despertando para isso. E não tem o que fazer. Nós não vamos nos desviar deste caminho porque não compreendemos. Nós nos desviamos do caminho quando não aceitamos que somos espíritos imortais. Temos um corpo nesta existência e estamos nessa condição em que estamos. Eu estou, Silvia, nesse momento da encarnação, para fazer o progresso da minha evolução. E as diversas oportunidades que que me aparecem de trabalho é a oportunidade de eu fazer as modificações que eu preciso. Ouvir aqueles que estão à minha volta, ouvir as críticas sem melindre, mas como oportunidade de refletir para mudar. É nesse ponto que existe esse canal de ligação entre uma encarnação e outra. Nós trazemos do passado aquilo que precisamos melhorar agora. Mas não é para ficar ligado no passado. Se no passado eu fiz e errei, eu vou fazer de novo, mas diferente. E cada vez que eu erro, eu preciso fazer diferente, porque se eu fizer da mesma maneira, eu jamais vou dar um passo adiante, porque eu estou batendo, dando murro em ponta de faca, não sai do lugar. Né? E está fazendo o quê? Se machucando. É isso que nós precisamos enxergar na nossa vida. E que cada um de nós, aqueles que fazem o mal, aqueles que fazem atrocidades, também viverão. E é o que ele vem nos dizer aqui nessa história maravilhosa, trazida por Humberto de Campos. E esta lição, já vou falar até o livro antes, normalmente eu repito, né? Está no livro Contos desta e doutra vida. E é o capítulo 23, tá? Então, vamos lá para a nossa lição desta manhã. Que Jesus e a equipe de Humberto de Campos nos auxilie para que nós possamos estar com a mente aberta para receber a intuição e aqueles que me ouvem para receber a lição. Então, vamos lá, gente. Vamos ler a nossa lição de hoje. É a lição 47 deste livro, No Roteiro de Jesus, e é intitulado Eles Viverão. É na parte 4 do livro, que é quando Jesus já está no plano espiritual. É Jesus, os apóstolos, e ele no plano espiritual. Então, começa assim. 11 anos após a crucificação do Mestre, olha quanto tempo já se passou. Tiago, o pregador, filho de Zebedeu, foi violentamente arrebatado por policiais do Sinédrio em Jerusalém, a fim de responder a processo infamante. Olha, 11 anos depois da vinda de Jesus, e ainda éramos nós da mesma maneira. Era a perseguição, né, e era a tortura em nome de um Deus que não é o Deus que nós conhecemos, nosso Pai maior. Porque Deus não é punitivo, Deus não maltrata as pessoas, mas ainda 11 anos depois de Jesus, ainda tínhamos isso. E faz muito pouco tempo que isso foi minimizado, né? Porque quando a doutrina espírita surgiu, o espiritismo surgiu, também ninguém podia falar que era espírita. Não, porque não era aceito na sociedade. Não era aceito e era perseguido. Não era morto, mas era perseguido de outras formas. Né? Eu mesma, quando era criança, coloquei na minha ficha lá da escola, quando a gente já podia preencher sozinha, que eu era espírita, e uma professora me perseguiu o ano inteirinho, tanto que eu repeti de ano com ela por meio ponto. Então, por quê? Porque ela não
aceitava. Tudo que eu fazia estava errado. Tudo que eu fazia, ela me punha para fora da sala. Eu não podia nem olhar para o lado, que era motivo dela me perseguir. Por quê? Ela era católica, tá tudo certo, cada um com sua religião. E não, bom, o catolicismo hoje já tem uma outra compreensão, mas antes não aceitava de jeito nenhum. Não aceitava, não tinha como, né? Então, é, olha só como é que as coisas são. Nesse século não, no século passado, né? Porque eu já sou do século passado. Mas hoje, graças a Deus, todas as religiões são respeitadas. Podem algumas fazerem uma fala tentando denegrir a outra, mas o Espiritismo está aí, se fortalecendo cada vez mais, mostrando ao que viemos e para que estamos aqui encarnados. E está tudo certo. Não é um ano, não é uma possibilidade, não é uma perseguição que faz com que a gente deixe de ser. E aí eu passei a escrever todas as vezes. Eu estava no quarto ano, quando isso eu fui do quarto para o quinto ano, quando eu fui preencher a ficha, no quinto ano. Antes a gente tinha aquele negócio de fazer exame admissional para ir para o ginásio, que seria hoje a quinta série. Hoje vai direto e a gente tinha que fazer um exame. E na escola que eu frequentava, a gente só podia fazer o exame se fizesse o quinto ano de admissão. Fazer um ano de admissão. Você tem que estudar o ano inteiro para depois fazer o exame admissional para ir para o colégio. E foi isso que eu fui fazer, né? Esse quinto ano. Então, não tinha o diploma que fizesse diferença nem nada, né? Nunca repeti na escola, no círculo certo. Mas naquele lá, eu não consegui. Fui a única pessoa, a única aluna da escola que tinha três cursos de 3 salas desse curso que não recebeu o diploma. E estava tudo certo, tudo certo. Não deixei de passar no exame admissional depois para entrar no ginásio por conta disso. Então, nós não devemos nos importar com aquilo que vem, porque é a nossa conduta que importa, né? Imagina naquela época, né? Eu nasci em 1956, olha quanto tempo depois de Jesus que Jesus veio, e ainda tinha perseguição, de outras maneiras, mas tinha. Era excluído quem falava que era espírita. Mas está tudo certo, graças a Deus. Hoje a gente pode falar que eu sou espírita, no esforço de realmente merecer ser espírita, né? Então, arrancado ao pouso simples, depois de ordem sumária, ei-lo posto em algemas sob o sol causticante. Avançando ao pé do grande templo, na mesma praça enorme em que Estevão achara o extremo sacrifício, imensa multidão entrava-lhe a jornada. Olha só, vocês lembram do Estevão? Do livro de Paulo e Estevão? Estevão era o irmão da Abigail, por quem Saulo era apaixonado, eles inclusive eram noivos na época em que ele descobre que Estevão era irmão dela, e Estevão é apedrejado também nesse mesmo local, por ordem do próprio Saulo. Vocês lembram da história? Quem não lembra, vamos ler o livro Paulo e Estevão, que é maravilhoso. Né? Ali tem muitos ensinamentos, muita coisa para a gente refletir conosco mesmo. Então, Tiago, brando e mudo, padece escarnecido. Declaram-no embusteiro, malfeitor e ladrão. Há quem lhe cuspa no rosto e lhe estraçalhe a veste. Há a morte, gritavam todos que estavam ali. Centenas de vozes gritavam inesperada condenação. E Pedro, que de longe o segue estarrecido, fita o irmão desditoso a entregar-se humilhado. O que ele poderia fazer naquela hora? Né? Se aquela
turba que estava ali, estava tão determinada a condená-lo, o que adiantaria ele levantar a voz para falar? Por isso, eu aprendi ao longo da minha vida que a melhor arma para aquele que se sente ultrajado é o silêncio. Porque Deus sabe o que vai no coração da gente, no coração de cada um que passa por essa situação. E hoje nós não passamos por essa, não vamos para a cruz, não vamos para o poste lá para ser, como é que fala? Para baterem na gente como os escravos, para ser apedrejado, para ser posto na fogueira. Hoje já não tem mais isso com a graça de Deus. Mas quantos de nós não passou pelo processo da humilhação, pelo processo da... acho que da humilhação é a palavra certa, né? E qual é a melhor? E qual é o melhor? A melhor forma é o silêncio. Porque quando nós queremos nos defender, quando tem gente para nos condenar, é dar murro em ponta de faca. Não adianta. Porque quando as pessoas querem fazer o mal, quando as pessoas querem difamar, não tem autodefesa. O silêncio é a melhor defesa daquele que não tem culpa. Porque se acredita, sabe que não é verdade, Deus sabe que não se está mentindo, a melhor defesa do ataque de ser atacado, né, é o silêncio. Porque de nada vale um embate quando não vai ter solução. O antigo pescador e aprendiz de Jesus é atado a grande poste e ali mesmo, sob a alegação de que Herodes lhe decretara a pena, legionários do povo passam-no pela espada, enquanto a turba estranha lhe apedreja os despojos. Gente, pensar que fomos nós mesmos, que estivemos ali, que fizemos isso com as pessoas. Pode não ser com naquele momento, mas nós já fizemos isso. Toda essa maldade, essa atrocidade que a gente vê, nós já fizemos. Por isso que hoje nós temos tanto horror a ouvir esses relatos. Temos horror a ver na televisão os assuntos que são tratados como se não tivessem importância. Somos nós ainda que trazemos daquela época a força do poder para o mal, enxergando só seus próprios interesses. Quantos? Todos eles foram condenados sem ter nada para condenar, porque eles só faziam o bem. Mas quem faz o bem incomoda. Quem faz o bem incomoda, porque o outro enxerga o mal que está fazendo. E aí era a gente fazendo isso. Me arrepia essa lição. Simão chora sozinho ao contemplar-lhe os restos, voltando logo após para o seu humilde refúgio. O que Simão Pedro podia fazer em defesa de Tiago? Nada. Também era silenciar e saber que ali já não existia mais, o Espírito já não estava mais ali, na certeza de que Jesus já o acolheu. Mas Pedro ainda não tinha toda essa certeza, porque olha as coisas que ele pensa. De rústica, depois de algumas horas, veio a noite envolvente acalentar-lhe o pranto. De rústica janela, o condutor da casa inquire do céu imenso
orando com fervor. Então aí é ele, Pedro, fazendo sua oração. Por que a tempestade? Por que a infâmia desprezível? O pobre amigo, morto, era justo e leal. Incapaz de banir a ideia de vingança, Pedro lembra os algozes em revolta suprema. Esses somos nós. Quando a gente ouve alguma coisa que a gente não concorda, nós nos vingamos, mesmo que seja em pensamento. Como desejaria ouvir o Mestre agora? Que diria Jesus do terrível sucesso? Neste instante, levanta os olhos lacrimosos, observa que o Cristo lhe surge doce à sua frente. Olha que privilégio, né? Nós vamos buscar o Jesus no Evangelho. É o mesmo companheiro de semblante divino. Ajoelha-se Pedro e grita-lhe: Senhor, somos todos contados entre os vermes do mundo. Por que tanta miséria desfazer-se em lama? Nosso nome é pisado e o nosso sangue verte em homicídio impune. A calúnia feroz espia-nos o passo. E era verdade, tudo isso que ele estava falando. E talvez, porque o mísero soluçasse de angústia, o mestre aproximou-se e disse com carinho, a afagar-lhe os cabelos: Esqueceste, Simão? Quem quiser vir a mim, carregue a própria cruz. Isso nós não podemos esquecer. Cada um de nós tem a sua cruz e fez a sua escolha para a vida. Senhor, retrucou em lágrimas o apóstolo abatido, não renego o madeiro, mas clamo contra os maus. Que fazer de Jorebe, o falsário infeliz que mentiu sobre nós, de modo a enriquecer-se? Que castigo terá esse inimigo atroz da verdade divina? E Jesus respondeu sereno como outrora: Jamais amaldiçoeis, Jorebe vai viver. E Amenabe, Senhor, que punição a dele, se armou escuro laço, tramando-nos a perda? Esqueçamo-los em prece, porque o pobre Amenabe vai viver igualmente. Olha, eu vou ler Joaquim, tá? E Joaquim Beimade, não foi ele, talvez, o inspirador do crime? O carrasco sem fé que a todos atraiçoa, com que o rei da aflição pagará seus delitos? Foge de condenar, Joaquim vai viver. E Amós, o falso Amós, que ganhou por vender-nos? Ouvidemos a Amós, porque Amós vai viver. E Herodes, o rei vil, que nos condena à morte, fingindo ignorar que servimos a Deus? Mas Jesus, sem turvar os olhos generosos, explicou simplesmente. Antes da explicação de Jesus, vamos pensar um pouquinho nisso que ele está falando aqui, né? Então, nesta hora em que nós estamos aflitos com alguma situação, nós vamos buscar na nossa mente todo o mal que os outros estão fazendo. E nós temos o hábito de, quando alguém nos conta alguma coisa, a gente faz a mesma coisa que Pedro, só que para o outro. Olha, você está falando do fulano, mas você faz a mesma coisa. Talvez aquele que está falando do fulano despertou porque ele está fazendo a mesma coisa. Então, nós não temos ainda uma palavra de carinho para dar para aquele espírito. Aí nós igualamos ele ao outro. E nós não ajudamos, porque Jesus
Podia falar para Pedro qualquer coisa que não fosse isso. Mas o que ele veio falando? Não amaldiçoes ninguém. Esqueçamo-lo em prece. Quer dizer, faça uma prece por ele. Foge de condenar as pessoas. Perdoemos. Então, nós precisamos aprender a ouvir a necessidade do outro sem criticar, mas ter uma palavra amiga, uma palavra doce que auxilia aquele espírito a sair daquela situação, daquela condição em que ela se encontra. Não é nem pôr lenha naquela fogueira e nem em nenhum momento Jesus falou para Pedro, você faz a mesma coisa. Nenhum momento. E quantas vezes nós ouvimos isso quando nós levantamos algo de alguém? Que ao invés de uma palavra de consolo, de olhar para aquela situação e auxiliar, nós colocamos o outro na mesma situação. Isso é a verdade do Cristo? Acho que Jesus mostra para nós que não, né? Nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós, quando ouvimos o outro, nós o condenamos. Nós o condenamos quando nós o comparamos com o outro que ele está criticando. E aí, o que o outro faz? A melhor coisa é silenciar. Pronto. Porque não vai ajudar a levar a coisa adiante. Vamos ver o que Jesus fala para Pedro e para nós também, né? Repito-te outra vez, que quem fere ante a lei será também ferido. A quem pratica o mal, chega o horror do remorso. Então, para quem pratica o mal, chega o horror do remorso. Por quê? Porque a pessoa vai se sentir muito mal quando ele perceber aquilo que fez. E o remorso, desculpa, e o remorso voraz possui bastante fel para amargar a vida. Por isso que nós não devemos fazer mal para o outro, para que a gente também não fique no remorso, porque o remorso também não nos ajuda, porque a gente não sai do lugar. O remorso nos deixa paralisado. Nós precisamos parar, pensar, arrependeu, pensa no que a gente pode fazer para melhorar, e se não pode, não faça nada, mas não repita a situação. Esse é o grande, né? E o remorso é o mal para a gente mesmo, porque a gente fica remoendo aquilo e vive uma vida de horror. Tem pesadelos, tem momentos de aflição intensas. Por quê? Porque não consegue enxergar o mal que fez e procurar reparar. Então, o remorso vem com toda a força. O remorso voraz possui bastante fel para amargar a vida, não precisa de mais nada. Nunca te vingues, Pedro, porque os maus viverão, e basta-lhes viver para se alçarem à dor da sentença cruel que lavam contra eles mesmos. Quando Jesus fala que ele vive, do que é que ele está falando, gente? Não é que ele vive nesta vida. O espírito viverá. E é quando a gente desencarna
que vamos amargar a dor do mal que fizemos na terra, para o outro e para nós mesmos. É lá, quando nós vivermos a vida do espírito que somos, que a dor vai chegar, que esse fel amargo vai cuidar de nós. Então, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? O que é que eu estou fazendo na minha relação, nas minhas convivências com todos aqueles que cruzam o meu caminho? Eu tenho mais dor ou eu tenho mais bem para passar? Simão, olha só, isso aqui é muito lindo, né? Então eu vou ler esse pedacinho de novo. Não te vingues, nem vou pôr Pedro, para nós mesmos, porque os maus viverão. E basta-lhes viver para se alçarem à dor da sentença cruel que lavram contra eles mesmos. Porque aí não tem ninguém para julgar, é a própria consciência. E aí o despertar do que a gente já fez anteriormente e veio para não repetir, e a gente repetiu. Simão baixou a face banhada de pranto, mas ergueu-a em seguida para nova indagação. Então ele ainda estava tendo pergunta para fazer. O Senhor, entretanto, já não mais ali estava. Na laje do chão, só havia o silêncio que o luar renascente adornava de luz. Então, Jesus ficou ali e esclareceu a ele na necessidade dele. Por isso que quando nós devemos questionar tudo isso como Pedro, porque ainda está em nós esses questionamentos, ainda está em nós a crítica, a vingança, mesmo que nós nem percebamos quando a gente fala, né? Não, tem que condenar, não, tem que pôr na cadeia, não, tem que fazer. Bom, hoje em dia os presídios exigem para isso, mas que fosse um lugar reformador, porque todo aquele que vai para lá volta pior muitas vezes, pela própria situação em que eles vivem. Então nós precisamos entender a necessidade de cada um, sem crítica. Basta para aquele que está julgando eles diante da lei humana a sua própria consciência. E a gente orar por todos. É a melhor coisa. É fácil? Ah, não é fácil não. Eu garanto para vocês que não é. Porque tem notícias que mexe com a gente por quê? Mexe comigo porque tem alguma coisa a ver comigo. E na minha intimidade. Ou eu já fiz muito daquilo, ou já sofri daquilo, ou já passei alguma situação daquilo. Então eu preciso aprender a perdoar. Tá bom? É fácil? Mais ou menos, né? Quando a gente quer, até é. Mas quando nós temos que fazer muito esforço, a gente vai adiando a situação, né? E aí nós temos perguntas, vamos tentar respondê-las dentro daquilo que foi falado no texto, para que a gente possa entender melhor ainda a lição que Jesus nos trouxe. Ele só nos disse, não se vingue. E a gente precisa enxergar isso em nós. Então, a primeira pergunta é de Abigail Moraes, em Chapéu do Sol, São João da Barra, no Rio de Janeiro. E ela pergunta: viver e reviver para todos que, como nós, praticamos ato igual a um Joachibe, seja o nosso maior suplício ainda nessa e nas vidas seguintes? Olha, tudo vai depender da compreensão que nós já temos da vida espiritual.
Então, o que Jesus fala? Que cada um vai colher o fruto daquilo que está fazendo. Todo o mal que nós fazemos, nós vamos colher os frutos. Assim como todo o bem que nós realizamos, também colhemos os frutos. Aí como ele fala, ele viverá. Quer dizer, a própria consciência dele se encarrega de fazer justiça. Quando ele não se perdoa, quando chega lá e a gente já pensou, gente, se a gente só faz o mal aqui na Terra, chegar no plano espiritual e perceber que a gente não morre, que é o corpo que morre, e que o espírito fica lá ainda vendo tudo aquele mal que fez, e começa a reviver do passado, e junta tudo aquilo que ele já fez no passado, continua fazendo agora, quem é que sofre? Aquele que sofreu o que o outro fez de mal? Ou aquele que fez o mal? É aquele que fez o mal. Porque aquele que passou pelo processo que o outro fez nele um mal, ele será levado e atendido de outra maneira. Então, gente, nós precisamos entender que não é Deus, não é Jesus, não é a espiritualidade que vai apontar o dedo para nós. Mas se na espiritualidade espíritos ficaram, como é que fala? Revoltados com as nossas atitudes, com aquilo que a gente fez, no plano espiritual, se eles continuam, eles não perdoaram, eles querem vingança, quando a gente desencarna, quem é que vai encontrar a gente lá? Então, as nossas atitudes aqui, onde vai ter repercussão? No plano espiritual. Onde que a gente vai colher? Nós falamos da outra vida, gente, é a nossa verdadeira vida. O que eu faço aqui é o que eu vou colher no plano espiritual. É para onde eu vou no plano espiritual. Por isso que todo mundo tem medo da morte, porque nós sabemos na nossa intimidade das nossas atitudes, daquilo que a gente faz, de quem nós somos de verdade. E vamos para onde? Para onde as nossas vibrações nos levam. Se já aprendemos a perdoar, se aprendemos a amar, minimamente ainda, para onde nós vamos? Agora, se eu só faço mal, penso mal, falo mal, arrumo artimanhas para enredar as pessoas no mal, para onde eu vou? E quem é que vai estar me esperando lá em cima? O anjo da guarda, coitado, fica lá esperando a gente se redimir, pedir perdão, pedir ajuda para ser atendido. Teremos outras oportunidades de nos redimir? Sim. E por que não fazer nesta encarnação? Então, a gente não pode pensar que todo o mal que a pessoa faz aqui, na próxima vida ele também vai sofrer. Não. E muitas vezes, o que o espírito pede? Quando ele já é um espírito consciente, ele vai pedir para vir com restrições, muitas vezes físicas, psicológicas, para poder se redimir com aqueles que estão à sua volta, né? Aqueles que estão à sua volta vai auxiliá-lo no seu processo evolutivo dentro das suas próprias limitações físicas, para que ele possa, em outras encarnações, voltar para fazer o trabalho de maneira diferente. Mas a oportunidade é para todos. Agora, quem aproveita a oportunidade, será que são todos? Porque todos nós somos chamados para vivenciar os ensinamentos de Jesus. Todos nós. Por que Jesus? Porque Jesus reflete para nós a presença divina. Ele é a presença de Deus para nós. Nós sabemos que Jesus não é Deus, porque Deus é o Pai, Jesus é o Filho. Mas Jesus representa Deus nas suas atitudes, na sua fala para nós. E o que é que eu represento para o outro que está ao meu lado?
precisamos pensar. Então, a gente não tem que se preocupar com a vida futura, tem que se primeiro preocupar com o que nós fazemos aqui e agora. E para onde nós vamos no plano espiritual? Porque lá nós vamos nos preparar para a vida futura. Mas o que a gente está plantando aqui, nós vamos colher nos dois lugares. No plano espiritual e na vida futura. Porque o espírito vai ter condições de escolher provas dificílimas para ele vencer todo o mal que ele fez. E quanto mais consciente, mais difícil pede a prova. Quanto mais nós temos consciência desse reajuste que nós precisamos fazer conosco e com o próximo e com Deus, nós pedimos provas cada vez mais difíceis. Agora temos uma pergunta, não, são duas perguntas do Jeremias Barreto, daqui do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, no centro da capital. E ele pergunta: a causa e o efeito, quase todos os primeiros seguidores de Jesus morreram da mesma forma degradante. Ok, esse é um fato. Porque, se eram bons evoluídos, fizeram em vidas passadas algo parecido, estão quitando erros do passado, exemplos de resignação voluntária e amorosa? Sim. Exemplo de resignação voluntária e amorosa. Responde todas as suas perguntas. Porque são eles, olha, gente, apesar da rudeza, apesar da ignorância, né? Porque eles eram, quem tinha estudo era Mateus, né? E depois quem escreveu foi Lucas, que era médico, mas já depois de Jesus, né? Então, eles eram pessoas simples e ignorantes, mas que já traziam no coração o bem. Já eram espíritos que vinham no progresso evolutivo, mas tinham que trazer o exemplo do bem para nós, porque eles são exemplos do bem para nós. Quando nós estudamos sobre eles, nós vemos a vida de bondade que eles já tinham antes. As suas famílias eram famílias boas. E apesar de Pedro ser bocudo, briguento, ele era uma pessoa de bom coração. Ele ajudava quem quer que precisasse dele. Ele criticava, mas ele ajudava. E todos eles passaram por esse processo, porque o que reinava naquela época? Eles tinham que apagar a figura de Jesus, gente. E quem é que representava Jesus, se não os cristãos? E eles precisavam fazer com os cristãos a mesma coisa que fizeram com Jesus. Perseguir, matar, para humilhar. Porque quando humilhava, as pessoas não queriam seguir para não passar pela mesma situação. E isso foi o tempo todo. Então, era o que naquela época eles acreditavam, que matando um a um, porque todos eles sofreram esse ultraje, todos morreram da mesma maneira. Foram apedrejados, foram maltratados, foram lá postos na arena para que todo mundo risse deles. Aqueles cristãos voluntários, que também foram para a arena cantando louvores a Deus, para mostrar que eles acreditavam, transformaram a vida de muitos. Mas os apóstolos, eles tinham uma missão. Olha, se antes era só aquela região que conhecia, eles conseguiram disseminar a palavra de Jesus por todo a possibilidade deles estarem circulando. E olha que eles andavam para muito distante. Então, não tinha outra forma de eliminarem as pessoas
de eliminá-los. Todos eles morreram dessa forma. Todos aqueles que seguiam Jesus, falavam em Jesus, que eram essa bondade em pessoa, morreram dessa forma. Porque era a forma que a humanidade tinha, ou quer dizer, a humanidade, aqueles poderosos tinham, ou os religiosos que achavam que tinham que matar aquela seita que eles achavam como uma seita, era só fazendo isso. E quanto mais eles fizeram, mais adeptos tiveram. E quanto mais fizeram de mal, mais adeptos surgiram. E lá na frente, muito tempo depois, lá quando eles queimaram todos os livros dos Espíritos, olha quanto tempo depois de Jesus, né? Em 1857, que foi lançado o Livro dos Espíritos, quando ele foi queimado na fogueira, que é o ato de Barcelona, que eles chamam, né? O que acontece? Eles achavam que ali tinham matado tudo. E foi aí que o Espiritismo surgiu com mais força, porque todo mundo queria saber por que se estavam queimando aqueles livros, o que tinha naqueles livros para ser queimado. E aí começaram a adquirir, buscar e retirar dali aquilo que dava e pegar para ler, e foram se expandindo, e o Espiritismo foi criando forças. Mas precisava matar as pessoas. E aquele tempo matava-se dessa forma porque era uma forma de humilhação, para matar a ideia daquelas pessoas. Então não tinha o que fazer, era daquele jeito. Não tinha a ver com o passado. Não, porque eles já eram espíritos que... Como que você absorve um conhecimento se você não tem nada dentro de você? Você vai absorver aquele conhecimento e vai adquirir, mas você só vai conseguir pôr aquele conhecimento em prática ao longo da vida, mas muito ao longo da vida. Agora, eles tiveram só 3 anos com Jesus. Então, aquilo que eles aprenderam despertou aquilo que eles já traziam. Eles já eram espíritos, como você disse aqui, amorosos. Apesar da rudeza dos homens daquele tempo. Espero ter respondido sua pergunta. E a Sheila Schneider, também nossa amiga de Brisamar, em Vila Velha, Espírito Santo, ela pergunta: entre os erros e a dor na consciência, além do final, a reparação, quais caminhos seguir? Nós erramos constantemente. Nós erramos com as pessoas ao nosso lado, nós erramos nas nossas escolhas que fazemos. Só que se a gente parar e ficar chorando da escolha que fez, nós não saímos do lugar. Nós vamos ficar só ali sentada sofrendo. E é aquele que fica, ó dor, ó dia, ó noite, ó como eu sofro. Ó coitadinho de mim. Agora, quando eu percebo, eu errei, e o que eu posso fazer para melhorar isto? O que eu posso fazer para fazer e ser diferente? O que eu posso fazer para minimizar o erro que eu cometi? Aí eu reflito, me perdoo pelo erro que eu cometi, peço perdão para o outro pelo erro que eu cometi, e vou fazer o processo de reparação. Quer dizer, eu vou fazer diferente. Eu vou modificar a minha modo de ser, a minha atitude diante da vida, para que eu não prejudique mais ainda as pessoas e a mim mesmo. Agora, e às vezes a gente erra uma vez naquele quesito, tem outras oportunidades e erra de novo, porque às vezes a gente não aprendeu ainda. As oportunidades nos são dadas para que a gente aprenda e faça diferente. Como é fazer diferente? Só não repetir as mesmas atitudes. Mas para isso, eu preciso assumir que errei
e ter a consciência de que eu posso fazer diferente. E nós temos o Evangelho de Jesus, que nos ensina o que fazer diferente, como fazer diferente. E que a gente não dá um passo à frente se a gente não perdoar, se a gente não for pedir perdão, se a gente não se redimir diante do outro, se a gente não mostrar. Não é para se defender, porque não adianta. Quando nós somos caluniados, não é isso fazer. Não é ir lá e, não, porque o outro fez, porque não. Olhar, se eu errei, eu devo me redimir com aquele que eu errei, e não com aquele que fez a calúnia. Agora, se eu não tenho o que fazer, eu não sou aquilo que o outro falou, eu não sou aquilo que o outro fala, ou aquilo que o outro sente em relação a mim, o silêncio é tudo. Mas diante dos erros que eu cometo, eu preciso refletir neles, me redimir com o outro e partir para a reparação. Porque quando a gente parte para a reparação, quer dizer que nós já refletimos, já nos perdoamos e vamos fazer melhor daqui para frente. E não ficar naquele se chicoteando. Eu errei, é minha culpa, minha máxima culpa, e fica ali se machucando, se degladiando, acabando com seus próprios sentimentos, e não caminha. Então é isso, bem o que você falou, é a reparação. E o que Jesus, quando ele vem falar com Pedro, é que Pedro faça essa reparação para si próprio. Entender que o Espírito vive, e aquele que não entende isso vai entender depois, porque todos nós somos espíritos encarnados. Não tem ninguém que vai ficar na terra para semente, gente. As sementes nossas são os nossos filhos, é aquilo que a gente fez aqui de bom na terra, que são as sementes que nós lançamos para todos aqueles que compartilham a existência conosco e que estão no nosso caminho de algum momento. É a semente do bem que fica. Por que é que o Espiritismo prevaleceu desde a época de Jesus, apesar de tantas mortes, tantas atrocidades? Porque a vivência do bem, a semente lançada por Jesus foi tão forte que cresceu no coração de tantos espíritos. E cresce até hoje. E cada vez mais. Tanto que os templos religiosos estão assim, porulando por todo o mundo. Porque hoje se acredita que somos espíritos, que sou um espírito, cada um de nós. E que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Estamos aqui para nos redimir do nosso passado. Nós estamos fazendo isso, redimindo-nos do nosso passado. Os apóstolos, não. Eles vieram para nos ensinar que é necessário fazer o bem, apesar de tudo. E ele nos ensina até hoje. Eles nos ensinam até hoje. Porque eles faziam e Jesus ajudava eles a vencer. E a gente faz e Jesus ajuda a gente a vencer. Através dos Espíritos, dos apóstolos. Então, meus amigos, essa é a mensagem de hoje. Caminhemos em frente. Busquemos Jesus através do seu evangelho de amor. Busquemos olhar para dentro de nós e enxergar o Filho de Deus que somos. Passíveis de erro. Mas levantar, enxergar o erro e caminhar para reparar. Isso todos nós podemos fazer. E não criticarmos, não julgarmos as pessoas, porque cada um de nós está plantando sua própria colheita. Não devemos desejar o mal para ninguém, porque lembrando sempre dessa frase de Jesus,
todos nós viveremos. E teremos que viver com a nossa própria consciência. Quando a gente fala assim, deitar e dormir, e ter a nossa consciência em paz, nosso coração tranquilo, não tem preço. E assim será quando chegarmos lá no plano espiritual. Então, meus amigos, é uma baita gratidão poder estar aqui com vocês. É tanta alegria que eu fico até arrepiada, porque eu sei o quanto nós podemos trocar, apesar de eu não vê-los, só vocês a mim, mas eu sinto a vibração de todos. Que Jesus alimente as nossas esperanças, nos traga sempre a oportunidade de podermos refletir nos seus ensinamentos, mas trazer para o nosso dia, não ficar só no conhecimento, trazer daqui para cá e vivenciar no nosso dia a dia. Que a paz de Jesus seja sempre conosco. Que Jesus nos oriente, nos guarde e nos proteja de nós mesmos. E é com uma grata satisfação que encerramos mais um programa No Caminho com Jesus. Estejamos sempre com Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Um grande abraço, um beijo no coração e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Valeu, minha amiga.
Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.